Olá, caríssimos irmãos, bem-vindo para mais uma noite de bênçãos, prece e ensinamento da Casa Espírita Ana Luz. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhes velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que esta base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pelas vossas esperanças firmes, para que lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condição de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios com que trazemos para o atingirdes. Que assim seja. A fé, mãe da esperança e da caridade. Caros irmãos, evangelho maravilhoso que nos ensina a amar as verdades que Cristo veio nos ensinar. Que bom, que bom. Boa noite a todos e fiquem com a paz que vem de Jesus. Olá, eu estou aqui novamente para conversar um pouquinho com vocês. Eu me chamo Ivone Flores, sou espiritualista e trabalho na Casa Espírita Ana Luz. E aqui estou, como falei no primeiro vídeo, esse é o segundo, de uma forma espontânea, natural, sem nenhuma pretensão, nada profissional, simplesmente buscando
dividir com vocês algumas reflexões, alguns momentos de estudos em que eu sei que eu posso compartilhar com vocês e juntos pensarmos. E quando muitas pessoas estão estudando, refletindo, pensando, muita coisa começa a mudar na nossa vida pessoal, no grupo que nós convivemos, na nossa família, no trabalho social. Todos os ambientes, eles acabam crescendo. Então aqui estou hoje compartilhando com vocês mais uma etapa de alguns estudos, como eu disse para vocês, de alguns questionamentos. Porque a gente dificilmente tem respostas. A gente tem bem mais perguntas, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente questiona, mais coisas a gente vai descobrindo que não sabe, que precisa aprender e que se torna quase um vício ir em busca do conhecimento. Hoje eu quero compartilhar com vocês este livro que eu estou usando aqui. O que é a evangelização do espírito? Esse livro é editado por Eurípides Barçanufo e escrito por Alzira Bessa França Amoi. Ele contém aqui toda uma história da criação e evolução da evangelização do espírito. Como é que isso aconteceu? Em que época isso aconteceu? Quem é o responsável? O que é isso? O que se trata neste tema? O que isso interessa para nós? Enfim, vou começar hoje algumas questões mais sobre a história e penso em sequenciá-lo, passando mais algumas etapas significativas de um material belíssimo ditado pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Vou estar trocando um pouco aqui com vocês algumas figurinhas, como a gente diz, mas que não são particularmente minhas, e sim escrita por espíritos superiores. E a primeira delas é a pergunta. Aí vocês vão dizer assim, Ivone, mas o que quer dizer evangelização do espírito? O que é isso? Aí eu diria para vocês que isso é um método. Sim, é um método que iniciou em 1907 por Eurípides Barçanufo. E isso foi aonde? Foi lá no Colégio Allan Kardec. Foi o primeiro colégio espírita do Brasil. Eurípides, ele era um exímio professor. E ele buscava desenvolver as suas aulas com a mais profunda pedagogia. Aquela já conhecida pela humanidade, que ele chamava de pedagogia do amor. Depois, essa mesma forma de educar, esse método, também foi chamado por Jesus e assinado por Jesus. Olha o significado disso, a importância disso nas nossas vidas. E muitas vezes nós desconhecemos. O Colégio Allan Kardec, ele foi na época estruturado por Eurípides. Sim, dentro desta pedagogia do amor. Essa educação era direcionada ao espírito. Olha que espetáculo. E ela tinha uma finalidade específica, que era mudar o pensamento e o sentimento. Ela era voltada para atender às necessidades do espírito. Olha que interessante. Aí, isso aconteceu no século XX, né? O Eurípides, ele teve a preocupação de preparar uma equipe, uma linda equipe,
que foram os trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, para poder implantar esta metodologia. E esse trabalho passou a ser executada pela equipe dos espíritos superiores, sob a orientação do Eurípides Barçanufo. Olha que interessante, não é um acaso. Essa equipe que recebeu esse nome, Eurípides Barçanufo, tinha toda a sua estrutura no pensamento deste notável espírito. Ele era notável, ele era fantástico, era tudo o que se queria. E desde muitos séculos vem sendo acompanhado por Jesus. Ele vem sendo acompanhado por Jesus. Há várias encarnações. Mas, olha que interessante. Isso foi um pedido da Maria de Nazaré. E foi prontamente atendida por esse servo querido. A mãe de Jesus pediu. Essa é a resposta imediata. Esse primeiro colégio, né, Allan Kardec, ele está situado em Sacramento, Minas Gerais. E lá aconteceu sim a extensão do trabalho que Eurípides realiza no mundo dos espíritos. Esse colégio, dirigido por Eurípides Barçanufo, e também foi acompanhado por vários espíritos que armazenaram suas experiências na educação do espírito. Veja que fantástico. Mas ele tinha sim uma finalidade específica, que era conduzir o pensamento do espírito dentro da verdade. Olha, de tal forma que se sinta compromissado com a sua evolução. Nós chamamos de coparticipação. Nós chamamos de corresponsabilidade. E as características eram de uma metodologia própria. Eram reais da pedagogia do amor. Essa metodologia, ela nasceu do pensamento do Eurípides e ganhou ressonância no pensamento de Jesus. É sério, muito sério isso. E o objetivo principal era auxiliar o espírito a aplicar o conhecimento espírita na vida do ser espiritual de uma forma muito clara e simples. Então, o que Eurípides fez? Transformou a sua própria casa em Sacramento em um laboratório. Isso mesmo. Onde é estimulada a vivência dos ensinamentos espíritas, para que a equipe Eurípides Barçanufo, no mundo espiritual, observe, acompanhe o desenvolvimento da metodologia que está sendo apresentada. Olha que interessante isso. Para que pudesse educar o espírito, modificar o pensamento e o sentimento, seria necessário estruturar uma escola que também servisse de observação para o mundo espiritual. Sim, sendo acompanhada o tempo todo. Aí, em 1975, foi criada a Escola Eurípides Barçanufo de primeiro grau. Se conhecia, né? Hoje a gente fala ensino fundamental. Neste caso,
na época era de primeiro grau, para que pudesse dar continuidade àquelas atividades do Colégio Allan Kardec. Porque por motivos físicos já não comportava mais o trabalho que estava sendo realizado. Então eles precisaram sim criar uma nova escola. Mas essa nova escola, para o terceiro milênio, a Era do Espírito, não seria modificada, ela seria sequencial. Ela só seria adequada às novas necessidades e às novas situações do momento. Dessa mudança, né, que teria que acontecer. Então, isso aconteceu em 1990, que foi implantada essa escola já modernizada, mas com a metodologia ainda aquela apresentada pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade, dando aos espíritos ali matriculados uma educação fundamentada na vida do espírito. Essa educação, ela tinha um princípio assim extremamente claro, que era ensinar a criança a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Novidade? Nenhuma, né? Isso está no Evangelho. Nós já lemos em várias situações. E aí entrou aquela pergunta, mas como assim? Como amar a Deus sem que eu tenha um método, um recurso específico que sensibilize esse pensamento? Do espírito, é claro. Aí, novos estímulos motivam o querer e o aprender. Lembra? Pedagogia do amor. Aí fica instituída a pedagogia do amor, onde a criança aprende fazendo, o espírito armazena o conhecimento, compreendendo a causa e o efeito de cada fato, de cada situação que está à sua volta. Não é técnica, é objetiva, é dinâmica. Para que isso aconteça, foi usado um recurso maravilhoso. O maior recurso proveniente de Deus, a natureza. Porque o entendimento para se trabalhar aquelas crianças era de que como podemos amar a Deus e ao próximo, principalmente a Deus, sem senti-lo em nós. Por isso veio o entendimento que a natureza seria o melhor local. E esse método da pedagogia do amor, que levou Allan Kardec a observar, experimentar e vivenciar para organizar o pensamento lógico, foi muito importante. Ele teve princípios assentados na pedagogia de Pestalozzi, que era um educador suíço, responsável pela formação pedagógica do próprio Allan Kardec. Estão percebendo? O conhecimento da pedagogia pestalozziana foi o que auxiliou Eurípides nesse grande trabalho, que foi adequado às necessidades atuais dos espíritos, compromissados com a educação do terceiro milênio. Vejam só, a gente ainda não tinha esse conhecimento, mas já estava sendo pensado, trabalhado, organizado, experimentado para colocar à nossa disposição. Esse trabalho lindo, maravilhoso, perfeito, que é vivenciado em Sacramento naquela época como o laboratório de Eurípides. Mas o comportamento
compromisso de Eurípides era trazer os amigos e companheiros de evolução para que houvesse uma grande contribuição na evangelização dos espíritos. Veja bem, olha quem ele reuniu: Pestalozzi, Kardec, né? O Eurípides e vários outros que não se identificaram, não quiseram se identificar, mas que estavam presentes, auxiliando, trabalhando, experimentando. Isso tudo que nós estamos ouvindo. Uma experiência fantástica, pronta. O que ele falou? Agora eu vou ler o que ele diz aqui. Literalmente o que está escrito. Diz assim o Eurípides: desejamos auxiliar a todos os espíritos neste momento sublime de transição, especialmente os que reencarnaram no Brasil, pátria destinada a ser o coração do mundo pela pujança do Evangelho de Jesus na vida do Espírito. Assim, esperamos evangelizar nossos irmãos que reencarnaram no Brasil, para que esse país se torne pátria do Evangelho e desenvolva o velho mundo e devolva ao velho mundo a força do trabalho realizado, com entendimento e compreensão. Olha que maravilha! Já está pronto. Aqui teremos outras etapas de como se comporta esse evangelizador de espírito. Quem é ele? Quem sabe você já não está sendo um evangelizador de espírito e ainda nem se deu conta? Quem sabe você tem na sua casa crianças que você está educando? Sejam seus filhos, sobrinhos, netos, amigos, filhos dos vizinhos, filhos dos seus amigos, e que você está tendo uma grande possibilidade de ajudar neste entendimento. Nós estamos numa era de transição. Estamos caminhando para a regeneração. E esta nossa participação, essa coprodução, ela é extremamente importante para que possamos ser coautores da nossa própria história. Descobrir o nosso papel dentro daquilo que a gente já faz. Nós não precisamos fazer algo separado daquilo que já estamos fazendo, mas podemos fazer melhor, dar o melhor naquilo que já estamos realizando. Muito provavelmente a nossa missão já está ali e nós ainda não descobrimos. Muitas vezes queremos criar novas situações quando basta conhecer o que a espiritualidade já nos encaminhou. E é questão de conhecimento. Sair da nossa ignorância, do nosso vazio existencial, buscar esse conhecimento e compartilhar com os nossos pares. Independente que seja um ou inúmeros. Independente de ser dentro da minha casa ou fora dela. Nem sempre meu lugar é num centro espírita. O meu lugar é onde eu estou. E fazer e dar aquilo que eu sei, que eu consigo dentro do meu conhecimento, dentro do meu estudo, da minha busca, para fazer o melhor. Porque no momento que eu estou fazendo o melhor por alguém,
É por mim que eu estou fazendo. Estou curando os meus males, as minhas dores, os meus traumas, as minhas angústias, através do conhecimento. E no momento que eu leio, estudo, incorporo e busco praticar, porque eu erro como todo mundo, todos nós erramos, mas no momento que eu busco acertar mais, errar menos e trabalhar a pedagogia do amor que já existe, tudo fica diferente, mais leve, mais tranquilo. E aí faremos o nosso caminho bem mais suave, com menos dor, com menos sofrimento. Olha que espetáculo isso! E muitas vezes o primeiro passo é sair da ignorância. E como é que se faz isso? Querendo descobrir coisas novas. Usando os minutos que eu posso para me melhorar. E com isso, ajudar quem também quer crescer. Então, se estamos no Brasil, ficou claro que temos um compromisso. Buscar o conhecimento, aplicar o conhecimento, compartilhar o conhecimento. E quando estivermos melhores, com certeza o Pai vem nos buscar para dar continuidade no próximo plano que estivermos. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Vou esperar que vocês leiam, assistam e comentem. E se Deus assim permitir, aqui estaremos para os próximos capítulos desta matéria importantíssima, que é a educação do nosso espírito pela pedagogia do amor. Muita gratidão.